sexto ano, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Boa tarde a todos. Vamos começar nossa aulinha de novo, tá? Seguindo o mesmo modelo. Hoje a gente parte para a apostila 2, a página é 333, capítulo 9, tá? Eu espero que todos já tenham lido o texto, como já está no material pedindo. Dá para ler o texto do macaco e da onça. Mas antes de a gente começar a falar sobre o macaco e a onça, eu vou já iniciar com vocês falando sobre texto oral e texto escrito, tá? Texto oral e texto escrito são duas modalidades de texto que a gente tem aqui na nossa língua. Quer dizer, na maioria das línguas, acho que... Por que eu estou falando da maioria das línguas? Porque não existe línguas que nós chamamos de línguas ágrafas, ou seja, línguas que não têm escrita, ela só tem produção oral. Mas focando na nossa, a gente tem texto escrito e a gente tem texto oral. E por mais que eles sejam diferentes, um não é melhor que o outro, tá? Eles são duas formas diferentes de interação entre duas pessoas. Então, são duas formas diferentes de duas pessoas se comunicarem, trocarem informação. O texto escrito é aquele que a pessoa usa letras para passar informação. A gente usa desenho de letras para passar informação. Já o texto oral é o texto que a gente vai produzir ele na hora, entre duas pessoas. Ele vai ter essa necessidade, e assim, não tem necessidade de uma interação escrita. Se está sendo produzido ali no ato da conversa, eu não preciso dos dois. Então, assim, vamos lá. O texto escrito eu tenho mais tempo para produzir e eu tenho um leitor ideal. Eu vou aprofundar um pouco depois. Daqui a pouco, na verdade. Já o texto oral, eu não tenho mais muito tempo para produção. A produção ali na hora, ele é simultânea, tanto do ouvinte quanto de quem está falando. Ou seja, tanto do emissor, do receptor, quanto do emissor. Beleza? Então, eu peço para todo mundo, para a gente entender um pouquinho melhor essa diferença, que pega a apostila na página 342, por favor, apostila 2. Eu vou pegar aqui a minha, só um minutinho. Pronto, cheguei aqui. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente nessa eu sei que essa parte ela já começa na parte de língua portuguesa, mas ela é muito importante para a gente continuar a entender melhor perdão, o conto popular, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, na escrita a gente tem uma coisa chamada interação distanciada, tanto no espaço quanto no tempo. Isso quer dizer, foi aquilo que eu falei. Na escrita, o leitor, ou seja, o meu receptor, a pessoa que está recebendo essa mensagem, ele está no momento presente da minha produção textual. Então eu tenho que idealizar essa pessoa, eu tenho que idealizar para quem eu estou escrevendo, quem é essa pessoa que eu estou escrevendo. Isso torna o texto escrito quase que atemporal, ou seja, ele é sem tempo. E também essa ideia de escrever dessa forma faz com que nós consigamos pegar textos do século XIX e entendamos muito bem. Do século XX, fácil de entender também. Tá? Já a fala a gente chama de interação presencial, ou seja, precisamos do ouvinte ali, um com o outro, de frente um para o outro. Tá? E essa fala e essa interação presencial vai gerar que, muitas vezes, quando o ouvinte, o meu receptor, não entenda a minha mensagem, eu possa repetir e reformular. Isso não acontece na escrita. Então, esse é o cuidado maior que a escrita tem que ter. Como eu não tenho essa interação com o meu receptor, eu não tenho essa interação com o meu leitor, eu não posso ver o que está dando certo ou não. E mudar isso, eu preciso entender que eu tenho que deixar tudo muito bem explicado, tudo muito óbvio, tudo muito bem explícito para o meu leitor, tá? Continuando, eu tenho na escrita, na segunda linha, conta com a pontuação e outros sinais gráficos para a organização textual. Ou seja, para que a informação fique muito bem explicada, para que o meu leitor entenda muito bem a minha informação, eu vou usar de vírgula, de ponto, de interrogação, de exclamação, para criar toda a informação, toda a atmosfera, toda a estrutura necessária para a informação chegar de forma límpida ao meu leitor, beleza? Já na fala, o que eu uso para fazer essa interação, essa informação melhor chegar de forma melhor? Eu vou usar a entonação, a pouca pausa. Felipe, o que é entonação? É quando a gente usa, por exemplo, como é que eu sei na fala que a pergunta, que a fala, cadê seu celular?
É uma pergunta, justamente pela entonação que eu usei. Você falou, cadê seu celular? Não é uma pergunta. Por mais que assim, a gente vai entender que é uma pergunta que por causa do cadê, né? Então eu vou reformular. Eu vou pegar, por exemplo, vou pensar num objeto, uma xícara. Eu posso falar, essa é a sua xícara. Eu estou afirmando que essa xícara é da pessoa. Ou posso fazer, essa é a sua xícara. Percebeu a diferença na minha fala? Essa é a sua xícara. Essa é a sua xícara. Isso é entonação. Essa mudança de forma de falar que muda totalmente o sentido da palavra, da frase. Se eu gritar aqui, também é uma entonação diferente. Então isso vai deixando, isso deixa muito óbvio na minha fala, minhas emoções e tudo mais. E como é que eu faço essa diferenciação na escrita? Pontuação. Como é que eu escrevo essa sua xícara? Coloco um ponto final, eu estou afirmando. Se eu boto uma exclamação, um ponto de exclamação, eu estou fazendo uma pergunta. Continuando, na linha 3, ampla possibilidade de planejamento e pesquisa. Foi isso que eu falei. Quando um texto escrito, você pode simplesmente parar e procurar informações sobre ele para aprofundar a sua discussão. Um texto falado não, porque como a fala, o texto falado, ele é construído simultaneamente entre emissor e receptor, eu sou obrigado a parar, eu sou obrigado a falar o que eu tenho ali. Eu não consigo simplesmente parar, pensar, se foi bem escrito, eu posso reformular? Eu não tenho essa possibilidade de reformulação. Então, na escrita, eu posso reformular meu texto, eu posso planejar, eu posso pensar o que eu vou falar. Isso é importante, porque daqui para frente a gente vai ver que assim, a maioria dos textos escritos eles são muito bem planejados, eles são muito bem pensados. Ele é antes planejado e depois escrito, né? É diferente da fala. A fala já é produzida diretamente, tá? Escrita. Feedback de apenas o pressuposto, ou seja, eu só vou te explicar, eu só vou passar uma informação necessária se eu, escritor, achar que devo. Caso não, eu não passo, eu deixo aquela informação, eu acho que o meu leitor, que o público para quem eu estou escrevendo, vai entender muito bem o que eu estou escrevendo. Já na fala, se você precisar de um feedback, eu posso ver no seu rosto. Se precisar de feedback, eu posso na hora. Um exemplo muito fácil de a gente entender é na sala de aula. Eu olho para o rosto de alguém e posso perceber que aquela pessoa está em dúvida. E eu pergunto se ela quer um feedback, ou seja, ela quer uma explicação. Tá? E aí que tá, essa possibilidade da fala, eu posso levar o feedback para onde ele precisa mesmo, conforme precisa. Eu não vou ter que julgar com a melhor possibilidade de feedback. Eu posso ver na hora que você está precisando, você aluno precisa de feedback, precisa de uma dúvida, precisa de que uma dúvida seja explicada, e eu vou lá e explico, tá? A escrita, ela é mais linear, isso quer dizer que é uma ação depois da outra, uma explicação depois da outra, uma justificativa depois da outra, ou seja, eu tenho essa cadeia de informações. A fala não. A fala eu posso repetir e retomar aquilo que não ficou bem explicado. Eu posso repetir e retomar aquilo que não ficou bem feito. Eu posso repetir e retomar tudo aquilo que o meu receptor, a pessoa que está na minha frente, a pessoa com quem eu estou conversando, precise. Na escrita não. Aí vem de cima, o feedback do pressuposto. Eu tenho que pressupor tudo aquilo que você, leitor, vai precisar. Tá? A escrita, eu só vou ter a produção final. Você, leitor, não participa do processo de criação. Não, a gente só tem o produto final, o texto escrito, que você vai pegar e vai ler. Já na fala, eu tenho o processo de criação. Você, leitor, você, interlocutor, você, ouvinte, vai fazer parte do processo de criação, com suas interferências, com as necessidades de explicações. Isso torna a fala, essa criação dupla, essa construção mútua entre falante e ouvinte. E aí vamos para a última, vamos lá, olha só, que tem tudo a ver com a anterior. A escrita é uma criação individual, só do escritor. O escritor vai pegar todas as vivências de mundo dele e vai criar aquele texto, esperando que quem for ler consiga entender também. Já na fala, a criação é coletiva. Como assim é coletiva? É entre uma conversa de duas pessoas, entre eu e meu ouvinte. Isso, esse conjunto aí, mais ou menos, deixa bem não, assim, ele já começa a nos mostrar a diferença entre texto escrito e texto oral, que não é de forma alguma uma diferença gritante, nem que existe uma hierarquia, que o texto oral é melhor que o escrito é melhor que o oral. Não. Os dois possuem suas individualidades, os dois possuem suas maneiras de serem produzidos,
e os dois são textos de qualquer forma. Como eu pedi antes, mas eu estou falando de novo aqui, reforçando, eu peço que vocês, por favor, leiam na página 334, na página 335 da apostila 2, o texto, o macaco e a onça, porque a partir de agora eu vou usar o macaco e a onça o tempo todo como referência para a minha aula, para a minha explicação, beleza? Então vamos lá. Eu vou martelar de novo tipo e gênero. Eu tenho sempre que lembrar o que é um tipo e o que é um gênero textual. Os dois são características básicas dos textos, beleza? Só que o tipo são características muito mais abrangentes, que pegam vários gêneros e juntam ali, tá? Eles têm a mesma forma de escrever, eles possuem o mesmo objetivo social. Então, todos esses vários gêneros vão compor um tipo único. Tipos são poucos, são 5 no máximo, também são chamados de sequências textuais. Contudo, nesse momento agora, na aula, a gente só vai ver 2 tipos, tá? Que é a narração, que a gente usa para contar história, contar um relato, contar um fato que aconteceu, contar um caos, contar uma mentira. E isso é o tipo textual. Então, assim, é tudo aquilo que vai ter os elementos da narrativa. Então, se o texto apresenta personagem, espaço, narrador, tempo, ação ou enredo, que a apostila chama de penta, por causa do início de cada uma dessas palavras, P-E-N-T-A, eu tenho um texto narrativo. Sim, um texto narrativo ele pode ter sequências descritivas. A gente tem sempre que perceber qual é o propósito do texto. Lembra que eu falei que todo texto tem um objetivo e os 5 tipos têm objetivos bem específicos? Então, eu tenho que saber qual é o propósito do texto e qual é a predominância nesse texto. O propósito do texto narrativo é contar um fato. E se um texto tiver predominância narrativa, ou seja, a maior parte dele for narrativo, ele é uma narrativa. Por que eu estou falando isso? Porque vai aparecer em vários textos narrativos outros tipos de textos e é normal. A gente chama isso de intertextualidade. Essa intertextualidade é normal. E ainda ela é muito normal ainda quando eu falo de narração, porque a narração vai usar muito da descrição. Tá? Para quê? Para descrever um personagem, para descrever um espaço, um cenário, como então onde está acontecendo a história, para descrever como é que está o tempo, seja o tempo climático, seja o tempo um local que deixa bem óbvio qual é o tempo que aquilo se passa, tá? Então a narração e a descrição sempre andam muito juntas. Mas vamos lá, vamos voltar aos elementos da narrativa. Ele possui 5, como eu falei, que fazem parte do penta. Primeiro é o personagem. Tá. O personagem, não confunde personagem com pessoa, tá? Quando o ser vivo, ou o ser inanimado, ou qualquer objeto que apresente características humanas, ou fizer parte da narrativa, ele passa a ser um personagem na hora, tá? Então, mas professor, isso foi baseado em fatos reais. Percebeu a palavra baseado? Se foi baseado em fatos reais, não é o fato real. É a interpretação de alguém sobre os fatos reais, tá? Então, aquelas pessoas ali são personagens. Aquelas pessoas retratadas ali são personagens, tá? Então, identificado, os personagens são seres, pessoas ou qualquer outra coisa que tenha características humanas, consiga interferir na história, ou às vezes nem precisa ter característica humana e consegue interferir na história, ou faz parte da história, ou mostra uma evolução, uma transformação durante a história, é um personagem. Eu tenho 3 tipos de personagens de acordo com a função que ele tem no texto. O primeiro é o protagonista. O protagonista são os personagens principais da história. Vamos lá, quais são os personagens principais? Qual é o personagem principal da história? Assim, que a história foca o tempo todo. É o macaco. Então a gente tem o personagem macaco e a onça. O personagem principal é o macaco, porque a história é focada no macaco. Tá? Logo depois disso tem uma coisa chamada antagonista. O antagonista é a personagem principal, também é o personagem principal, só que ele vai contra o protagonista. Ele tenta atrapalhar a vida do protagonista. E aí, que nessa ideia, nessa troca de o antagonista tenta atrapalhar o protagonista, a gente pensa que o protagonista vai ser o herói da história e o antagonista vai ser o vilão da história. No Macaco e a Onça, o antagonista fica bem óbvio que é a onça. A onça quer fazer uma macaco com o protagonista. Mas o macaco também não é um personagem muito bonzinho não para essa atitude dele. Mas isso fica a critério de vocês com a leitura. A minha interpretação é essa.
Voltando aqui, uma forma bem fácil de explicar isso, eu vou pegar um filme do... Vamos pegar um filme que era recente, que saiu até o 2, que é a Malévola, da Disney. Que a gente pode ver que o filme é focado na Malévola. Então, o foco principal é na Malévola. E a Malévola, ela não é, de forma alguma, uma heroína nos filmes antigos. Ela é uma vilã. A gente está pegando isso pela visão do filme antigo. Então, se ela é uma vilã, e ela vai ser a protagonista do filme Malévola, porque ela é a protagonista, mesmo sendo vilã. E quem tentar atrapalhar os planos da Malévola se torna, na hora, um antagonista. Por exemplo, as fadas madrinhas, elas se tornam antagonistas da Malévola, tá bom? Ah, professor, e a princesa? A princesa a gente chama de, pode chamar ela de conflito, ou vai chamar ela de, também de o elemento da discórdia. Eu vou explicar direito isso aí, ou eles têm um nome mais bonitinho, que eu esqueci agora não consigo me recordar, que é o elemento que faz tudo movimentar. A história toda se movimenta em torno dela e por causa dela. A gente vai chegar a isso quando falar de enredo. Beleza? E por fim, os personagens coadjuvantes são personagens secundários, podem ter grande aparência, pode aparecer com força no texto, podem ter grande destaque, mas não vai ter um destaque muito maior que o protagonista e o antagonista. Se você for pensar bem, no filme dos Vingadores, um secundário muito forte no filme, perdão, nem dos Vingadores, no filme do Homem de Ferro, porque foi o último que eu vi. Um personagem secundário, um coadjuvante, eu posso pegar um motorista, o Happy Hogan. Ele é um personagem, ele quase não aparece, ele tem poucas falas. A própria Potts também, Pepper Potts também é um protagonista, é um coadjuvante, mas é um coadjuvante com muito mais tempo de tela do que outros personagens, tá? Assim a gente termina o personagem, tá? E a função dele dentro do texto. A gente parte para espaço. Espaço é onde se passa a história. Você pergunta assim, onde essa história se passa? Onde essa história aconteceu? Esse é o espaço. Ele pode ser muito bem fácil de identificação no texto, ou ele pode ser totalmente genérico, como é o caso da história do macaco da onça. Uma floresta genérica que a gente vai pensar de forma genérica, tá? Então, eu posso ter essa questão aí. Em seguida, tem um negócio chamado narrador. O que é um narrador? Narrador é quem conta a história, é o ser que ele vai falar como essa história acontece. Por enquanto, eu posso entender que a gente pode falar que a gente tem dois tipos de narrador. Quem participa, um narrador que participa da história, contando os fatos a partir do ponto de vista dele, e um narrador que não participa da história, que vai contar a história vai contar a história de uma forma bem objetiva, ou seja, da forma que a história, os fatos vão se desenrolando e ele sabe da história. Então ele vai contar assim. Tá? Então o narrador é quem conta a história. No caso do macaco da onça, o narrador, a gente chama narrador, ele é um observador, ele viu tudo o que aconteceu, ele não é um personagem, ele não é um animal da floresta, ele estava de fora quando tudo aconteceu, contando o que estava acontecendo. Tempo é quando se passa a história, é o tempo da história. Eu tenho dois tipos de tempo dentro de uma história. Eu tenho um tempo que é realmente o tempo histórico, quando essa história se passa, quando, se é na Idade Média, na Antiguidade Clássica, ou seja, quando eu tenho também o tempo do texto, que é o tempo do início ao fim do texto. Quantos dias, ou quantas horas, ou em que momento, ou qual dia essa história se passou. Eu tenho esses dois tipos de tempo, toma cuidado com isso, tá? E no texto do Macaco e Onça não fica muito explicado quando essa história se passa historicamente. Contudo, a gente sabe que ela passa alguns dias dentro do texto, tá? Então, tempo é isso. É quando, historicamente, e quanto tempo o texto possui, tá? Por fim, a ação e enredo são a sequência de fatos. Olha só, repare, sequência de fatos, sequência de acontecimentos organizado. O que isso quer dizer? Que uma coisa acontece depois da outra. O macaco... A onça pede o macaco à festa, o macaco debocha da onça, a onça tenta se vingar do macaco. Ou seja, eu tenho que explicar para o meu leitor por que a onça quer se vingar do macaco. Não é à toa que ela quer fazer uma maldade com o macaco. Tá? Além do fato dela já querer devorá-lo, ela ainda tem essa questão que ela foi feita de boba na frente de outros animais. Então ela quer uma vingança. Então a gente tem essa questão aí. Tá? Aquela velha história dos cutuca a onça com vara curta. Então é isso. Então,
eu tenho que prestar muita atenção nisso. Quer ver um exemplo? Eu vou continuar com o macaco que é melhor mesmo. Então é isso. É essa a ideia de uma ação puxar a outra. Por exemplo, vou pegar aqui o texto da onça do macaco. Vamos lá. Abre a apostila na página 336. Por exemplo, a onça querer emboscar o macaco onde estão bebendo água é um motivo. Porque ele fez antes, o que ele fez antes com ela. Já o macaco enganar a onça de novo e a onça ficar. A onça não acredita. Só, a onça não confiar no macaco também foi explicado antes por que a onça não confia no macaco. Por que a onça não confia no macaco? Porque ela já foi feita de boba por ele. Então, ela não confia e ele sabe disso. Por que ele sabe que a onça não confia nele? Porque antes ela foi feita de boba antes dele. Então, é essa a ideia que a gente tem que tomar cuidado. Cada ponto aqui muito bem explicado, uma ação organizada depois da outra, tá? E a história é o que aconteceu na história, e aqui o que faz uma narrativa se movimentar é o que a gente chama de conflito. É o objeto da intriga. Essa é a palavra que eu queria lembrar antes. Objeto da intriga. É o que o pomo da discórdia, ou seja, o que vai movimentar a história. No caso aqui é o macaco enganar a onça. Então, assim, esse é o conflito do texto, é o que vai fazer o texto se movimentar. A palavra é conflito, tá? Mas nem sempre vai gerar uma briga, não. É alguma coisa que faz o texto se transformar, que faz os personagens se transformarem. Um último ponto muito importante aqui que a gente tem que conversar sobre antes de avançar. Perdão, estou tentando voltar. Ih, caramba. Tá. Antes de avançar para a descrição, é sobre, na página 335, ter um quadradinho, um retângulo azul com perfil sendo puxado do nome Marco Aurélio. Por que isso é importante? A gente vai falar na frente, mas eu vou adiantar já. O conto popular, ele não é de forma alguma escrita. Por isso que eu fiz aquela apresentação de diferenciar conto escrito, texto escrito de texto oral. Por quê? O conto popular, ele vai nascer de forma escrita, de forma falada, conversada. Ou seja, a gente vai ter esse problema no conto popular, de quem conta um conto aumenta um ponto. Então, sempre que contar essa história, o plano de fundo vai ser o mesmo. Ou seja, a história no final tem que chegar ao mesmo final. Mas quem for contar, conta de uma forma diferente. Então, a gente vai precisar de um estudioso, alguém que estuda, alguém que conhece ele, para colocar num texto a forma mais usual, tá? E por isso que o nome do Marco Aurélio está isso em destaque. É importante, muito legal também, a gente conhecer os autores do texto, porque conhecendo o autor do texto, vai saber se aquela informação é realmente dele ou não, tá? E também, assim, um outro fato, se botar essa aí, é porque torna ele uma autoridade, um especialista nessa área. Então, assim, falar o que ele é, quem ele é, o que ele faz, isso torna ele um especialista, uma autoridade, porque ele é um professor, escritor e cordeirista. Então, ele tem 3 especialidades. Então, é muito importante saber quem são os autores do seu texto, tá bom? Porque, assim, outro fator também é que eu posso saber qual informação eu preciso acessar no meu conhecimento para ler aquele texto, ou alguma informação nova vir por ali. Bom, o próximo ponto que a gente vai falar aqui é a descrição. Descrição, diferente da narrativa, a descrição não vai contar uma história, mas sim vai mostrar, através de palavras, como é um objeto. Vai criar uma imagem através de palavras, tá? Isso que eu falei que é importante, para a gente descrever personagens, descrever cenários, descrever o ambiente. É isso que é um objeto, é isso que é a função da descrição, não é descrição não. Descrição é outra coisa, galera. Descrição em um texto, muito mais narrativo. Bom, aqui eu fecho tipos e vamos cair em gênero, tá? Gêneros textuais são características ainda mais comuns, mais específicas dentro de um grupo de textos, tá? Vamos lá, quais são as características principais do gênero conto popular? Tradição. Ele vai transmitir transmissão de valores, ensinamento de geração para geração. A ideia do conto popular, ele é muito didática, ela é ensinar uma geração mais nova
do que se pode ou não pode fazer. Sim, eu posso usar animais inanimados, eu posso usar pessoas. Aí vai entrar, por exemplo, as parábolas. As parábolas, antes de ser um texto religioso, eles são um gênero textual que também tem essa ideia de conto popular. A fábula, antes de ser um texto para criança, ele é um texto que tem essa ideia de transmitir uma tradição, ou seja, toda uma cultura de um povo, essa função didática de o que fazer, o que não poder fazer, o que é certo, o que não é certo, de acordo com aquela população, com aquele grupo de pessoas. Outra questão muito forte aqui é o anonimato. A gente nunca consegue identificar os autores. Mas Filipe, a gente viu que quem escreveu aquele texto foi o Marco Aurélio. Não, ele não escreveu aquele texto, não criou aquele texto. Aquele texto é da cultura popular brasileira, já existe no nosso mundo, no nosso país há muito tempo. A gente pode saber que é brasileiro porque tem dois animais da nossa fauna, ou seja, do nosso que aparece no nosso país, que é o macaco, que é a onça. Então eu não posso falar que esse texto foi escrito pelo Marco Aurélio, mas sim ele pegou esse texto e produziu, ele pôs no papel para divulgar para ainda mais pessoas, tá? Então ele não é o autor do texto, ele é só a pessoa que colocou ali, porque a gente parte para o próximo ponto, que é a oralidade. Como eu falei, o texto ele depende muito do trabalho de estudiosos e folcloristas, e existe realmente, isso é uma profissão, existe folclorista, pessoa que estuda sobre folclore para serem registrados. Então os textos, os contos populares, eles vão precisar dos estudiosos, das pessoas que estudam, dos especialistas, das autoridades no assunto, para que eles sejam produzidos, para que eles saiam só do texto oral e ganhem uma forma no texto escrito, beleza? Então, esses três aqui, tradição, anonimato, oralidade, são itens necessários para que um texto seja encaixado no gênero textual conto popular. Eu posso ter outros gêneros dentro? Posso. Eu posso ter a parábola, eu posso ter a fábula, eu posso ter, às vezes, até um poema que vão encaixar, uma música que vai ser encaixada no conto popular. Não. Poema e músicas entram em outro gênero textual, tá? Para ser um conto popular, ele tem que ser uma narrativa curta e que tem essas três habilidades aqui: tradição, anonimato, oralidade. Música, por mais que seja popular, é uma música popular, ela entra em outro gênero textual, beleza? Continuando nossa aula aqui, a gente vai para estilo. O que é estilo? Estilos são elementos que a gente pode encontrar muito bem no texto. Então vamos lá. Paralelismo. Paralelismo é quando... Eu expliquei acho que antes pra gente aqui, mas não custa nada relembrar, porque relembrar é viver. Paralelismo é quando existe uma cópia, não é a cópia do texto, mas a cópia da estrutura do texto. Quer ver um exemplo? Vai na página 334, apostila 2. Eu tô com ela aberta aqui, não, tô 335. E só um minuto que minha apostila fechou a página. Abri. Eu quero que todo mundo vá agora na parte onde, na primeiro, segundo, terceiro, no quarto parágrafo. O quarto parágrafo é assim: então, deixa eu botar um bichinho nas suas costas. Vocês podem ver que a fala do macaco vai ser sempre muito parecida. Ele começa com um elemento que vai dar a ideia de tempo ou de explicação. Vai vir logo depois o verbo deixar, tá? O verbo deixar no imperativo, dando uma ordem. O pronome eu, o botar, o bichinho, que é como se fosse algo para despistar a onça. E finaliza com um lugar, para colocar alguma coisa em algum lugar. Então, assim, a estrutura é muito parecida no Missão Paralelismo. E se você ver a fala da onça, ela sempre começa com A, vem depois uma pergunta e vem um tá bom, eu deixo. Isso aí é paralelismo. Repara que a informação de cada fala não é a mesma, mas a forma de escrever é a mesma, tá? Muito importante isso. Olha só da onça. Ah, já quer botar cela em mim? Tá bom, eu deixo. Ah, já quer botar brilho para tirar tirão em mim? Tá bom, eu deixo. Ah, já quer calçar a espora? Tá bom, eu deixo. Tá vendo? Isso tudo deixa o texto igual, ou seja, o nome disso é paralelismo. Ele não está copiando a frase em cima, só a forma de escrever que é bem igual, na verdade, bem parecida. E para finalizar, personificação.
também chamado de prosopopeia, eu sei que o nome é horrível, e consiste em dar características humanas a seres que não são humanos. Ou seja, tudo que um animal, um objeto, alguma coisa do sistema solar que não tenha vida, que não tenha pensamentos, que não tenha características, não tenha personalidade humana. No momento que eu dou essas características, essa personalidade, esse poder de fala, de pensamento igual a um ser humano, eu chamo isso de personificação ou prosopopeia, tá? Então, se você for pegar o exemplo dos objetos inanimados da Bela e a Fera, ou o macaco e a onça mesmo, eles sofreram um processo de personificação, tiveram uma característica de pessoa. Isso é muito importante na fábula porque você pode ver que o macaco ele tem uma característica muito específica do humano. Ele é astuto, ele é esperto, ele é inteligente. Eu posso chamar ele de malandro. Já a onça, ela é brava, ela vai tentar fazer tudo parte da força. Ela representa muito essa questão do poder, entendeu? E eu tenho essa questão aí da personificação desses dois animais, tentando trazer esse combate entre a malandragem e o poder, tá? E isso é a personificação, muito usado em conto popular, largamente usado em fábulas, mas fábula é um ponto depois que a gente vai conversar, tá? Então, sexto ano, é isso. Eu pedi para vocês botarem na página 334, mas como já adiantei a explicação, não precisa. Nossa aula termina aqui. Espero que todo mundo fique bem, todo mundo fique tranquilo, tá? Tudo de bom para vocês. Um forte abraço e tchau.